É o meu tá aí. Olá, meu nome é Rogério, Meu nome é Alessandro. nós somos alunos do IF Goiano, nós estamos na matéria De extensão rural. isso do professor Lucas. Hoje nós vamos falar sobre o manejo de galinheiro. Nós vamos abordar o manejo de galinheiro tanto caipira quanto convencional, para uso de corte, né? Uso de corte, uso de poedeira. Exatamente. Mas para começarmos, vamos saber de onde surgiu a galinha. A galinha, nós fizemos uma pesquisa com o Alessandro, ela surgiu na Ásia, provavelmente muito tempo antes de Cristo. A galinha já era utilizada na ajuda para a alimentação humana. Agora nós vamos falar sobre como faz um manuseio Para a chegada de como fala? No- Novos pintinhos E- para isso. começar uma criação. Exato. Como se faz, Alessandro? A primeira coisa você deve Higienizar? higienizar, fazer por 10 dias, higienizar e deixar por 10 dias o recinto para ser esterilizado, para não ter nada de bactéria que possa criar alguma doença nos novos habitantes do recinto. Como Você- se faz isso, Alessandro? Como deve ser feito? Você deve, primeiramente, lavar com água, passar cal em todo o recinto. Depois, assim que terminar de passar o cal, você deve passar um lança-chamas em todo o Perfeito. recinto para que qualquer bactéria que tiver seja destruído, coisa assim. Aí, assim que terminar, fazer acamamento do recinto todinho com casca de arroz, o mais em conta, que é a casca de arroz. Você faz todo o recinto para que assim que os animais chegar, eles estejam num recinto bem acomodados. Não, maravilha. Então isso aí é uma boa prática para se criar as galinhas, para a galinha não adoecer, tiver futuras doenças dentro do aviário. Outra coisa que nós pesquisamos aqui foi que volta e meia a gente fica na dúvida, quantas galinhas posso colocar num galinheiro? Vai depender do tamanho do seu galinheiro. O que nós pesquisamos aqui, no site da Embrapa fala que o ideal para o bom cultivo, para elas não ficarem estressadas, é por metro quadrado, 5 galinhas. Então, se o seu galinheiro tiver 5 metros quadrados, você pode criar 5 vezes 5, 25 galinhas. Então, o ideal é criar por metro quadrado 5 galinhas, 5 cabeças. Outra forma que a gente pesquisou, né, Alessandro, é sobre as cortinas de ventilação. Ventilação. O que você poderia falar sobre isso, sobre a gente viu na fazenda? A cortina de ventilação é mais usada para diminuir a temperatura do local. Quando há um sol muito quente, para as cortinas reter a luz para o local ficar mais fresco, coisa assim. Não esquentar tanto que nem em dias quentes, porque usa mais cortina para não ter muita luz durante o dia, diminuir muita luz. Porque com a luz o local fica muito quente, porque o recinto pode ser de alvenaria, aí o calor retém naquele local. E tem que ser. Não pode fechar totalmente o local com a cortina, pela metade, só para diminuir um pouquinho a luminosidade no local. Não, maravilha, entendido. Isso é um fato muito importante, porque às vezes lá fora está um calor e lá dentro do aviário, se não levantar as cortinas, a galinha vai estressar, pode até morrer, perda de peso, que não é o bom. Então a gente tem que estar sempre de olho nesse fator, muito importante. Outro fator importante que nós pesquisamos é sobre a água potável.
A água potável para o tratamento dessas galinhas são essenciais, tanto a galinha caipira quanto a galinha de corte, voltada para vender nos supermercados. Tem que ser sempre uma água fresca, limpa. Outra coisa que nós pesquisamos, né, Alessandro, é os bebedouros. Eles podem ser automatizados e podem também ser de uso manual. Os automatizados, eles são mais indicados, sim, pode ser para pequeno produtor ou para grande produtor. Eles auxiliam que não precisa tanto o produtor ir ao recinto trocar água, colocar água nova, porque ele vai enchendo conforme os pintinhos vão bebendo ou a galinha grande, o que for. Aí economiza mais tempo e tem menos custo, porque a água vem em pequenas quantidades. Maravilha. E diminuindo a mão de obra, que é muito importante na granja. Não vai ter muitas pessoas, você não vai precisar de tantas pessoas para cuidar da sua própria granja. Exatamente. Outro ponto importante que pesquisamos foi sobre o dia do abate dos pintinhos. E aí a gente se pega em dois pontos. Se for galinha caipira, é um tempo. Se for galinha aves de corte, outro tempo. As aves de corte, geralmente é do primeiro a 45 dias, a 45, 42, 45 dias, elas já estão prontas para o abate, com peso em média de 2,5 kg, 3 kg, no máximo 4 kg. Já a ave caipira, ela demora 6 meses para que possa ganhar peso, ou seja, 180 dias. É uma ave que ela mais rústica, ela também não fica 100% na ração, ela fica intermediando ração e pastejo. E sobre o pastejo nós vamos falar também algo para que possa criar de maneira melhor. Sobre o pasto, nós pesquisamos, pode ser feito qualquer tipo de pasto. Muitos acham que a galinha não pastejam, só cisca, mas elas pastejam sim. Outro ponto importante que deve ser negociado é a divisão dos pastos, né? Exato, a divisão dos pastos para ter tipo uma rotação de pastagem, para que esteja sempre sempre pasto novo para a granja. Sempre quando você colocar num pasto, o próximo vai estar se preparando para receber elas com um bom crescimento da forragem, para ter uma boa alimentação. Exatamente, Alessandro. Outro fato importante é o treinamento da equipe. Isso por quê? Porque as galinhas, como todos os animais, elas não gostam de ficar estressadas, não gostam porque se ficar estressada, você perde peso. A galinha, se for para a postura, ela não vai botar ovo. Então tem que ter o manejo adequado. Então, invista na capacitação do pessoal, invista em treinamentos, em boas práticas para que se possam criar da melhor forma possível. Façam testes com um lote, pode fazer um teste com um lote, de uma que é bem manejada, do outro lote que não seja bem manejada, porque a galinha, não só a galinha, mas como qualquer outro animal, bem manejada, bem tratada, vai dar uma diferença de peso, de qualidade muito melhor do que aquela que não tem manejo adequado. Vai reduzir custos, né? Exatamente. Vai reduzir custos. Reduz porque bastante uma custo. Galinha bem tratada, ela vai render mais do que uma galinha mal tratada. Porque a equipe tem que ser bem treinada para saber o momento certo de cada galinha, entender como que se ela está faltando a alimentação, o que ela está faltando, para assim ter uma boa produção. Exatamente. Outro ponto da nossa pesquisa é, se for destinada a galinha poedeira, se há necessidade de colocar um galo dentro desse lote. Justamente, ela só é para botar ovos, para venda, não para chocar. Então, pelo que nós pesquisamos aqui, não precisa a galinha, se for destinada só à postura para não fecundação, não precisa de ter o galo.
no recinto. Então as galinhas ter ali um lote só de galinhas sem a necessidade de ter um galo. O galo só se for, você for, que nem se for só para venda de ovos, não precisa. Mas se for para fecundação, coisa assim, para chocar, ele vai precisar de galo, mas a cada um galo tem uma quantidade de galinha para cada coisa de galo. Exatamente. Outro ponto de manejo que nós pesquisamos foi o mandala, o tipo galinheiro mandala, que tem a horta. Essa horta serve de benefício para uma determinada quantidade de pessoas e, ao mesmo tempo, o que sobra dessa horta é jogado lá no galinheiro. O galinheiro fica no meio e a horta em volta sobre ela. Que é um exemplo muito bom de sustentabilidade, de qualidade, produto orgânico. Você pode plantar ali uma alface, um tomate, qualquer outra coisa, né? Que aí com a vegetação, porque você vai ter que cuidar da horta, porque muitos alimentos acabam estragando. E aquela não estraga completamente. Ele tem sempre limpando a horta, aqueles alimentos que não estão bons para ser comercializados, mas as galinhas sempre gostam. Exatamente. Fazendo assim uma economia de ração e a qualidade de vida para as galinhas também. E porque só a ração, para a ração fica muito pesado, manter só com ração. Não é tão fácil manter. Do jeito que está hoje, ração está um preço absurdo, mas isso aí ajuda a diminuir gasto com ração e você não vai ter perda na sua propriedade. Exatamente. Tudo você vai reutilizar. Exatamente. Bem, o que nós queríamos abordar era esse assunto, um assunto muito importante, que toda propriedade, pequena ou grande, deve ter um galinheiro. Qualquer um é possível fazer um galinheiro, fazer um manejo adequado às suas galinhas e ter uma renda extra dentro da sua propriedade, né? Muito e não importa se é pequeno ou grande, todo mundo com a sua pequena propriedade ou grande consegue uma rentabilidade melhor. Exatamente. Então é isso, pessoal. Um abraço. Abraço, até mais.